Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast em nutrição e fisiologia de plantas do Brasil. Eu me chamo Luiz Tanuri e estou como gerente de desenvolvimento de mercado na região do Mato Grosso e Rondônia. Hoje tenho o prazer de convidar para participar desta edição os nossos colegas Eduardo Medina e Noé Medeiros, que são consultores de desenvolvimento técnicos da região do MT Sul e do MT Norte. Pessoal, gostaria de dar boas-vindas ao nosso convidado e um alô para os nossos ouvintes? Tudo bom? Prazer. Muito obrigado pelo convite, Tanuri. É um prazer estar aqui com você, com o Fábio, com o Noé, participando desse Plantcast. E o ouvinte pode ter certeza que vale a pena. Fica até o final. Bom, eu sou o Noé Medeiros. Queria agradecer a presença do Fábio aqui no nosso Plantcast. Com certeza vai ser um episódio com muitas informações aí para todos os agricultores do Brasil. E hoje, como o pessoal já comentou, temos o prazer de apresentar aqui o Fábio Ono. O Fábio, ele é pesquisador da Fundação MT. Fábio, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que você nos trará diversas informações bastante relevantes para o assunto proposto. Fique à vontade para cumprimentar os nossos ouvintes e apresentar um pouco da sua trajetória até aqui. Olá, Luiz. Olá, Eduardo, Noé. É um prazer estar com vocês e agradeço a oportunidade de estar participando deste bate-papo com a equipe da ICL. E fico aqui à disposição para essa troca de informação com vocês. Eu sou natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, e Dourados ela fica numa região agrícola, né? Então, ao redor de Dourados, nós temos várias cidades pequenas que tem basicamente ali o cultivo de soja, milho, safrinha e também a parte de pecuária, né? Também outras culturas, mas o forte seria isso aí. Por estar nessa região agrícola, eu acabei tendo essa curiosidade, né, de fazer agronomia. Eu acabei fazendo em Dourados mesmo, porque eu lá tenho a minha família, e me formei na UFGD, que é a Universidade Federal da Grande Dourados. Quando eu terminei minha graduação, eu tinha o interesse de estudar a área de solos, né, continuar o estudo, fazer mestrado, e eu procurei um departamento de ciência do solo para estar continuando meus estudos. Então, eu fui fazer um mestrado em Lavras, na Universidade Federal de Lavras. Iniciei lá com o professor Luiz Roberto, que é mais conhecido como professor Bebeto, na área de Química do Solo e Ambiental. Então, sempre eu trabalhei assim na parte de fertilidade na época da graduação, e quando eu fui fazer essa pós-graduação, acabou que eu caí, né, junto com o Bebeto, para fazer essa pós, ele como meu orientador, e ele era dessa área envolvendo mais elementos traço, biofortificação, contaminação, áreas de mineração. Então, eu acabei mudando aí um pouco de área. Então, foi um desafio assim, bem grande, né? Porque a área de fertilidade, para mim, era uma área bem mais fácil, era muito mais fácil de entender, eu já tinha uma base relativamente boa, e eu entrei numa área que não era uma área conhecida para mim. Mas foi um desafio bom que eu acabei aprendendo bastante coisa sobre química do solo. E acabei fazendo mestrado, doutorado lá e trabalhando com a parte de bioacessibilidade de elementos traço, né? Trabalhei com arsênio, com cádmio, com chumbo em áreas de mineração, que seria solos, rejeitos. A bioacessibilidade nada mais é do que a gente saber, né, o quanto daqueles elementos, dos quais eu comentei, tem a capacidade, né, a fração de entrar na corrente sanguínea, né? Você pega esses rejeitos, ele tem uma concentração alta de elementos traço, de contaminantes, mas nem tudo é acessível, né? Nem tudo entra na corrente sanguínea. Então, era um estudo, na época, bem inovador, tinha poucas coisas aqui dentro do Brasil, eu acabei fazendo isso. Com esse avanço aí dessa pesquisa, a gente queria investigar mais coisas, mas dentro do Brasil, na época, não tinha equipamentos que a gente conseguiria fazer algumas leituras diferenciadas. E acabou que pintou a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer o doutorado sanduíche, na Universidade de Delaware, com o professor Donald Sparks, que era uma referência na área de química do solo. Então, com essa ida nos Estados Unidos, eu fiquei 1 ano fazendo essas análises, usando laboratório,
e acabei que o nosso objetivo foi concluído e que nós conseguimos chegar, né? Saber quais eram os minerais presentes naqueles materiais e conseguir explicar bastante coisa. Terminando, então, voltando, eu defendi o doutorado e depois eu iniciei um pós-doutorado nessa mesma linha de pesquisa também na Universidade Federal de Lavras. Após isso, né, pintou na Fundação Mato Grosso, que é a empresa que eu trabalho hoje, vagas para trainees. Então, a Fundação ela tem um projeto de novos talentos, que ela abre vagas para estagiários e para trainees, e depois desse processo, a empresa sempre tem um interesse em estar contratando essas pessoas. Então, dentro desse projeto, eu fiquei 1 ano como trainee dentro da Fundação Mato Grosso, e a ideia era fazer um compilado dos resultados de pesquisa da área de solos. Na época, tinha uma estação de pesquisa já com 7 anos, com bastante ensaios na área de solos, e nessa estação já tinha rodado ali um pouco menos de 300 protocolos, só focando adubação, fertilidade, produtos foliares, né, correção da acidez, várias coisas nesse sentido. Então, a ideia era o seguinte, era olhar todas essas pesquisas, todo esse relatório, todos os protocolos e separar as linhas de pesquisa e começar a ver quais as tendências, o que dava mais resposta positiva, o que dava menos resposta positiva. Então, finalizando esse processo do trainee, né, eu fiz esse trabalho, depois eu fui efetivado como pesquisador júnior. Hoje já estou na Fundação já faz 7 anos, né, já estou como pesquisador pleno no setor de solos e sistema de produção. E fico aqui sediado na cidade de Rondonópolis, que é a região sul do estado do Mato Grosso. Fábio, apesar da pouca idade aí, já tem realmente uma trajetória longa, né? Já bastante experiência aí. E a Fundação, que de antemão eu agradeço por liberar você aí para estar aqui conosco nesse momento, é uma referência para todos nós, né? Exatamente, porque consegue trazer realmente informações relevantes aos agricultores. Não só aos agricultores, mas também a todos os consultores, a todas as pessoas envolvidas nas principais culturas ligadas ao cerrado. E entre elas, Fábio, a gente, começando aqui o nosso bate-papo, a gente vê aí o algodão hoje cada vez mais forte, atuando em algumas regiões como safrinha. A minha primeira pergunta, eu queria entender um pouco hoje da sua linha de pesquisa dentro da Fundação, quando a gente pensa em solo, quais são os principais linhas de pesquisa na cultura do algodão que vocês vêm desenvolvendo atualmente pela Fundação? Então, Luiz, assim, a Fundação hoje, né, dentro das culturas, só falando um pouquinho do geral, ela trabalha com a cultura da soja, do milho e algodão, são as principais culturas comerciais, né? Iniciou também nessa safra um pouco da área de pecuária, a gente não estava muito trabalhando nessa área, então não era o nosso foco, e nós começamos alguns projetos esse ano também na parte da pecuária. Envolve também as culturas de coberturas, não são às vezes culturas econômicas, mas a gente acaba entrando dentro do nosso sistema, dentro do sistema produtor, a gente acaba também avaliando alguma coisa, mas geralmente são essas 3 culturas. E focando na cultura do algodão, né, dentro da área de solos, é uma área relativamente grande, a gente tem lá algumas linhas de pesquisas, né, que eu vou comentar de algumas delas. Então, assim, a gente tem a linha de pesquisa que é corretivos de acidez dos solos e condicionadores, né? Que dentro da corretiva de acidez a gente basicamente pega solos que estão já um pouco ácidos e faz testes avaliando calagem, né? Aplicação de calcário, envolvendo doses, envolvendo modo de aplicação, se é superficial, se é incorporado, se passa um subsolador. E também nos últimos anos começou a aparecer bastante produtos novos, né? Não era basicamente aquele calcário convencional. Então a gente tem óxido de cálcio, magnésio, existe blend, né, de calcário com esses óxidos para mudar um pouco os produtos. Existe também no mercado hoje esses óxidos de cálcio misturado com gesso, ou calcário convencional misturado com gesso, em várias proporções. Então, começou a aparecer vários produtos, e a gente também testa esses produtos para ver a sua eficiência perante em correção de acidez, aumentar cálcio, magnésio. E dentro de condicionador, geralmente, teste mesmo com gesso agrícola, focando a doses, ver as modificações no perfil do solo, o que a gente consegue aumentar de cálcio, de enxofre, diminuir a saturação de alumínio. Então, a gente tem bastante trabalho nessa área. Outra linha de pesquisa
é o manejo de adubação do solo, que isso envolve a melhor dose do nutriente a ser aplicado, envolve época de aplicação do nutriente, envolve também se é necessário um parcelamento ou não, principalmente do algodão, né, uma cultura que tem um crescimento lento inicial, tem um ciclo aí um pouco longo, né, então a gente geralmente faz esse parcelamento para essa cultura, a cultura cara também, então a gente tem esse tipo de trabalho dentro do manejo de adubação do solo. Outra linha que nós temos seria a tecnologia de fertilizantes, são esses fertilizantes premium, que temos hoje várias empresas, né, cada uma desenvolvendo seu fertilizante, sempre agregando alguma coisinha. A gente testa esses fertilizantes também. Então, são fertilizantes que, às vezes, você tem lá um NPS que carrega um pouco do micronutriente, a gente tem um fosfatado, que às vezes tem um ácido úmico, alguma coisa no meio também, para diminuir a absorção de fósforo. Então, tem todas essas diferenciações, né? E também dentro dessa linha entra os organominerais, que a gente acaba também fazendo alguns testes com eles também. Temos também a linha de pesquisa de fertilizante no geral, que a gente acaba testando assim, o que seria um padrão do produtor contra algumas fontes alternativas. Então, acaba entrando alguns fertilizantes de menor solubilidade, aquelas rochas moídas, produtos de menor custo, geralmente são fontes de potássio, né? O pessoal fala arrochagem, a gente acaba fazendo uma coisa assim. E também algumas fontes de fósforo a gente acaba testando. Tem a linha produtos foliares e tratamento de sementes, que nesses produtos foliares e tratamento de sementes, geralmente os produtos eles têm micronutrientes, vai ter aminoácido, tem algum promotor de crescimento, tem enraizadores, então a gente acaba fazendo bastante testes assim. Trabalhamos também com a parte de inoculantes de sementes, no caso do algodão, né, a gente sabe que tem algumas bactérias solubilizadoras de fósforo que você vai colocar junto com a semente, existem micorrizas, né, para aumentar a absorção de fósforo e nutrientes no geral, então tem alguns trabalhos assim. E também dentro da área de solo a gente tem a área de sistema de produção, que às vezes parece que é um pouco separado, mas não tem como separar da área de solos, acaba caindo dentro da nossa área, que envolve sucessão e rotação de culturas, planos de cobertura, então acaba envolvendo muita área de solo, porque toda a cultura que a gente coloca no sistema, né, se é uma planta de cobertura, ela acaba ciclando nutrientes e acaba também colocando carbono no solo. Então, acaba alterando muito as características do solo, alterando muito, principalmente as camadas 0 a 20 centímetros. Então, tem uma relação muito grande com a parte de solo, né? Que seria ciclar nutrientes e também essa parte de aumentar a quantidade de palha, aumentar também a quantidade de matéria orgânica. Então, assim, de tudo que eu falei, essas são as linhas que a gente vem trabalhando dentro da cultura, dentro da área de solos, com a cultura do algodão e também das outras culturas comerciais. Excelente. Realmente, isso é um trabalho extremamente importante, né? Quando a gente fala ainda de construir uma base bem feita, determinar o manejo adequado para a cultura do algodão. Fábio, excelente resposta, muito interessante as linhas que vocês vêm trabalhando, realmente muito interessante. E aproveitando uma dessas linhas, né, inclusive uma das últimas que você comentou, essa pergunta em especial, gostaria de saber, por exemplo, aqui no Mato Grosso, a gente tem observado muito o cultivo do algodão safra e o algodão safrinha, né? A gente queria saber como que essas duas modalidades de cultivo têm avançado em questão de números e área, etc. Aproveitando também, gostaria de saber como que a adubação, né, que é feita nessas modalidades do algodão safra e do algodão safrinha, e quais são as diferentes maneiras que os produtores têm usado para aplicar os macronutrientes de acordo com os seus sistemas de produção, né, e de acordo com o tempo de investimento que eles têm nas suas respectivas áreas, né? Perfeito, Eduardo. Perfeita pergunta. A gente pensar em Mato Grosso, né, cultura aí que a gente tinha antes, basicamente, era um monocultivo de soja, né? Lógico, passava nessas áreas de abertura ao arroz, depois começou o monocultivo de soja. E a gente vê que ocorre uma intensificação muito grande em termos de aproveitamento de área, aproveitamento de recursos, aproveitamento de tudo. E com isso, de um sistema que era apenas soja, começou a passar a ser soja e milho, né? Então, hoje é bem comum dentro do Mato Grosso a gente saber que o sistema predominante seria a soja e depois milho safrinha, né? Milho segunda safra. E para o algodão também aconteceu a mesma coisa. O algodão antes era um algodão apenas de primeira safra, né? Um algodão plantado
dentro no mês de dezembro, né? Pegando ali mais meados de dezembro e no final, e é hoje ainda plantado nessa época. Então, eu pegava um algodão que aproveitava muito o volume de chuva. E com essa intensificação, né, todo produtor quer fazer 2 culturas, né? Imagina, você tem uma safra, você conseguir fazer 2 culturas, otimizar a máquina, otimizar investimento, mão de obra, e ainda você ter 2 culturas para ser comercializadas, né? Então, isso todo mundo quer. Então, aconteceu no caso da soja, milho e safrinha, e acontece também no caso do algodão safrinha. Então, no início, o algodão sempre ele foi o verão, e depois começou essa modalidade de ser soja e algodão safrinha, né? E cada vez mais aumentando o algodão safrinha, que seria o algodão segunda safra. Então, a gente pegar aí dos últimos anos, a proporção de algodão safrinha já estava em torno de 80%. Na safra passada, a gente olhar o dado dessa última safra agora, essa safra que a gente está finalizando, 85% do algodão ele é safrinha aqui no Mato Grosso e 15% foi como primeira safra, né, dados do IMEA. E cada vez mais aumentando o algodão safrinha e diminuindo o algodão safra. Isso é tudo para otimizar a área, otimizar recurso e ter 2 culturas ao mesmo tempo. E nós sabemos que esse algodão safrinha, ele produz tão bem quanto um algodão safra, às vezes algumas regiões até mais, né? A gente consegue, além de ter uma boa produtividade de soja, às vezes você tem ali num talhão colhendo 60 sacos de soja, 65, uma soja bem precoce, e ainda colhendo um bom algodão safrinha, que seria uma produtividade talvez semelhante, ou às vezes até um pouco mais do que o algodão safra, né? E tendo aí menos risco, né? Principalmente comportamento, pegando menos chuva, esse tipo de coisa. Então, acaba mudando um pouco em termos de adubação dessas 2 culturas, né? Quando você pega um algodão safra, geralmente, em termos de adubação, só para o algodão, a adubação um pouco mais alta, principalmente de nitrogênio, principalmente de potássio, porque você tem um algodão com maior tempo no campo e um volume maior de chuva. Então, acaba você fazendo uma adubação em dose um pouco mais alta e também em termos de parcelamento. Quando nós vamos para o algodão safrinha, antes dele, a gente tem uma soja, que essa soja, geralmente, ela é adubada. Então, você vai adubar a soja com fósforo, vai colocar um potássio, vai colocar um enxofre, né? Não vai colocar nitrogênio, porque acaba vindo... a gente tendo a fixação biológica de nitrogênio, no caso da soja, e na sequência vem esse algodão. E esse algodão acaba pegando residual um pouco desse fosfatado, vai pegar um pouco desse enxofre, vai pegar um pouco do potássio. Aquela resteva de soja que fica, ela vai deixar um pouco de nitrogênio também. Então, esse algodão, além dele ter um ciclo vai ser um pouco mais curto, eu vou plantar ele já dentro do mês de janeiro, ele ainda teve aquela adubação que eu fiz na soja. Então, o algodão safrinha, a gente acaba tendo uma adubação um pouco menor. E quando nós vamos pensar em investimento, também muda um pouco assim, né? Áreas mais antigas de cultivo, quando a gente pega aí, a área já começou com soja, depois virou soja e milho, depois um tempo virou soja e algodão, áreas argilosas, muito tempo de cultivo, bem corrigidas, a gente consegue ter um investimento menor em termos de adubação nesse algodão, principalmente com fósforo, né, que é um elemento que a gente acabava adubando doses muito altas no passado, esse solo já começa a ter umas doses bem altas, né, pelo seu residual, a gente consegue trabalhar melhor em termos de adubação. E quando nós pegamos a área de pouco tempo de algodão, às vezes era uma área de soja e milho, e a gente quer entrar com algodão nessa área, geralmente nessas áreas não entra já de cara com algodão safrinha, vai entrar com algodão safra, né, para otimizar mesmo, não ter um risco. Então, já começa uma adubação um pouco mais alta. E mesmo nessas áreas, se em algum momento for entrar com algodão safrinha, também tenta fazer uma adubação um pouquinho mais alta do que aquelas áreas já teve mais investimento, ou as áreas mais antigas. Isso ocorre porque o algodão é uma cultura cara, né? E você não pode brincar com ela. Então, a gente tem que ter uma segurança nisso. Então, quando nós vamos olhar de todo o pacote tecnológico, tudo que é feito de manejo no algodão, a gente tenta levar isso de uma média para cima, né? Nunca tenta fazer uma adubação daquilo lá para baixo, por ser uma cultura cara, a gente não poder ter esse risco. Excelente, Fábio. Muito bom o panorama que você mostrou e incrível como que tem avançado, né, a agricultura e como a gente tem conseguido resultados realmente expressivos, né, com 2 culturas aqui no Mato Grosso.
Bom, bem legal, Fábio. Até você levantar essa questão, né, das áreas de safra e safrinha do algodão. Eu fico sediado aqui na região sul do Mato Grosso, igual você, e a gente vem vendo aí que nos últimos anos vem sempre aumentando a área de safrinha, né? Até para maximizar aí os ganhos dos produtores, né? A gente vê que atualmente nesse manejo intensivo aí praticado no algodão safrinha, com os plantios consecutivos de soja e algodão, o grande desafio é neutralizar o alumínio em subsuperfície, né? Nessas camadas mais profundas. Queria saber até que ponto a estratégia do calcário superficial mais o gesso, né, que vem sendo utilizado consecutivamente esse manejo, né, pode influenciar no desbalanço da relação do cálcio e magnésio ao longo do perfil e influenciar na queda dos níveis de magnésio em subsuperfície. E também qual que é a importância que você vê aí do magnésio nessas camadas mais profundas do solo? Então, Noé, é uma pergunta aí um pouco difícil de responder, né, que você pode ir para vários lados. Mas eu vou dar aqui a minha opinião, né, do que a gente vem acompanhando, né, e é lógico que essa resposta ao longo do tempo pode mudar, né, você vai fazendo pesquisa, vai adquirindo novos resultados e às vezes a resposta acaba mudando e o posicionamento também. Mas assim, essas áreas de geralmente soja e algodão, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não deixar acidificar. Então, hoje uma maneira é você fazer a aplicação de calcário em superfície para fazer essa manutenção. O que acaba sendo pouco comum ainda em muitas áreas é que o produtor, por ser duas culturas que coloca pouca palha, se você pegar lavouras de algodão, soja e algodão, e ela sendo feita isso ao longo do tempo, quando você vai olhar essas áreas, ela tem pouca palha em superfície. E são culturas que a gente vai cultivar em momentos de muita chuva, né? E tem bastante tráfego de máquina, principalmente no algodão que a gente tem. É constante, né? Só a colheita que não pega porque é um momento de seca, né? Pouca chuva. Mas no geral, com a soja e o algodão, a gente tem muito tráfego de máquina e momentos úmidos. O que o produtor acaba fazendo? Ele enxerga que tem alguma compactação, o algodão prefere num ambiente um pouco mais aerado, ali está prejudicando, uma cultura cara. E, no geral, a cada 5, 6 anos, 7 anos, acaba passando algum agrário, algum subsolador nessas áreas e acaba revolvendo. Então, esses produtores que fazem isso, em questão de cálcio e magnésio, essa preocupação em profundidade até que não é muito grande, porque ele acaba incorporando esse calcário, né, que vai ter o cálcio e magnésio em profundidade. Quando ele vai para o outro lado, que é o produtor que realmente não vai revolver, ele quer fazer o sistema mesmo de plantio direto e quer ter lá 10 anos, 20 anos, 30 anos sem fazer o revolvimento, isso tem alguns casos no Mato Grosso, né, algumas áreas que não são revolvidas mesmo. Então, realmente pode acontecer isso que você comentou, né? Você vai aplicando o calcário, você vai fazendo essa correção apenas superficial, que é o bem comum, né? A camada era 5 centímetros, era 10 centímetros, que é o mais comum, essa correção com calcário, e com esse uso de gesso, que a finalidade é colocar cálcio em profundidade, colocar também, fazer uma correção com enxofre, a gente vê que esse cálcio acaba descendo, embaixo geralmente tem pouco magnésio, pode ter alumínio, e a gente acaba tendo mais cálcio do que magnésio. Isso, então, pela lógica, vai ocorrer. Bom, isso seria talvez um problema muito grande se fosse utilizado nessas áreas, geralmente o calcário calcítico, ou o calcário que teria pouco magnésio. Então, a gente sabe que tem algumas regiões aqui que é mais fácil a fazenda adquirir o calcário calcítico, pela localização, pelo preço vai conseguir, e acaba usando esse calcário calcítico, que tem pouco magnésio, e você acaba tendo a camada superior do solo com baixo magnésio, e depois ainda você embaixo já não vai ter mesmo, porque vai ter mais o cálcio, né, que veio do gesso. Então, nesse caso, acho que poderia ser um problema bem grande, pela essa falta de magnésio. Nessas áreas que são aplicadas o calcário dolomítico, e que se preocupa, então, não baixar os níveis de magnésio, apesar dele ficar nessa camada mais superficial, mais 0,10, às vezes descendo um pouquinho mais, não é tão ruim esse manejo de você ter apenas cálcio embaixo. Porque, assim, o ruim seria a gente ter apenas o magnésio embaixo, então isso seria muito ruim. Quando você começa a colocar esse cálcio embaixo, você já diminui a saturação de alumínio, então já melhora bastante, principalmente o crescimento de raízes. E a gente sabe que grande parte, né, da nutrição das plantas, da planta do algodão, é nessa camada mesmo superior, a camada 0 a 20 centímetros.
Até quando a gente vai pensar no fósforo, a gente coloca ele onde, né? O fósforo ele é pouco móvel no solo. Então, a gente hoje ou é aplicado na superfície ou é colocado no suco, vai ficar ali a 10 centímetros, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. E mesmo assim, a planta não tem essa necessidade de ter um fósforo lá embaixo. Não seria tão necessário, né? Ela pega ali em cima. Então, eu não vejo quando é utilizado o calcário dolomítico, fazendo a manutenção, corrigindo a acidez, colocando cálcio e magnésio na superfície, eu não vejo assim, um problema tão grande de você ter apenas cálcio embaixo. É lógico que, pensando em segurança, pensando em melhor das opções, você tem um perfil de solo com níveis de nutrientes ao longo desse perfil adequado, né, pensando em tudo, em macro e micro, seria o mundo ideal. Esse seria o mundo ideal. Se você tivesse uma fonte que consegue colocar aquele nutriente que ele é pouco móvel, e talvez ele poderia estar mais na camada embaixo. Mas na prática a gente não consegue que tudo isso ocorra, né? Quando a gente vai para o nível de campo, isso tem uma dificuldade imensa. A gente tem que tentar fazer o que está ao nosso alcance. Então, assim, eu vejo que seria um problema muito grande quando é utilizado o calcário calcítico, e quando eu uso o calcário dolomítico, não seria tão grande. A gente acompanha, assim, áreas de 20 anos de algodão sem ter revolvimento, áreas de 30 anos de algodão que não tem revolvimento. Lógico, eu falo área de 30 anos, mas não é que teria 30 anos de algodão, né? Teve soja, depois virou soja de milho. Nos últimos anos aí começou a ter algodão, depois soja e algodão. E essas áreas a gente vê isso, não teve revolvimento, uma camada bem estratificada, a gente vê cálcio e magnésio em cima e embaixo, e é aquilo mesmo, né? A gente tem alumínio e tem o cálcio porque ainda acabou usando gesso, acabou usando muito super simples no passado. E são áreas que colhem muita soja e são áreas que colhem muito algodão, assim, tem potencial enorme. Então, a gente acaba vendo que esse não revolvimento, um sistema plantio direto que você não revolve e deixa aquilo lá, né, ele agrega muito mais do que o simples fato de você ter uma camada estratificada. Então, a estratificação acaba sendo não ruim, porque o plantio direto sobressai todas as suas qualidades, tudo que é bom nele, sobressai os outros pontos que não seriam tão bons. Muito legal. A gente vê que essas algumas alternativas aí que vem dando certo aí para os produtores de algodão, né? A gente falou um pouco aqui sobre cálcio, magnésio, nutrientes, né? Aproveitar o assunto dos nutrientes, só que falar um pouco, perguntar sobre o boro. O boro, ele tá, assim, tem sido muito falado sobre ele. Isso é bom, porque mostra que o conhecimento tem avançado, né? A gente fala bastante sobre boro hoje. Então, gostaria de saber como que estão os níveis de boro nas plantações, geralmente, como que estão os níveis de boro no cultivo do algodão e outros micronutrientes em geral também, se os agricultores têm prestado atenção, né, nesses níveis realmente. E gostaria de saber também quais são as principais fontes de boro que têm sido usadas e se essas fontes têm sido empregadas da melhor maneira ou se elas têm sido usadas no melhor posicionamento no seu ponto de vista. Eduardo, vou falar um pouquinho então talvez de outros micros, né, zinco e cobre, depois eu já entro para comentar um pouquinho do boro, né, que o boro é um pouco diferente desses dois micronutrientes. Então, assim, sobre a pergunta, né, como estão os níveis desses micronutrientes no solo, quando a gente vai para o zinco e cobre, eles são micronutrientes que até deixam um residual muito bom no solo. Então, quando nós pegamos essas áreas antigas de cultivo que a gente tem aqui no Mato Grosso, Jacas, igual eu comentei bastante, as áreas antigas de algodão, são áreas que já se aplicava muito zinco e cobre no passado e depois acabou fazendo alguma manutenção. Então, quando essas áreas já têm esse histórico, nós coletamos solo, até parece teores de zinco e cobre bons, né? Teores acima do limite crítico, teores aí até altos. Então, dessa forma, trabalhar mais pensando na manutenção, em algum momento precisaria nem estar aplicando no solo, dependendo do nível que está. Quando nós pegamos essas mesmas áreas de algodão, né? Áreas de algodão, mas que são áreas mais recentes, de cultivo, né? Começou com soja, era uma pastagem, depois foi para soja, depois já entrou com essa de algodão.
e que não houve uma preocupação de fazer a correção desses micronutrientes, que no passado fazia bem, tinha bastante formas de fazer e era bem relevante, tinha uma preocupação maior. Então, hoje, às vezes, é um pouco mais difícil, né? Então, quando não foi corrigido, a gente coleta solo nessas áreas e realmente parece os teores de zinco e cobre baixos. Então, isso tem muito a ver com o histórico. Se você puxar o histórico dessas áreas antigas, você teve correção, áreas mais novas não teve correção. Então, os teores de zinco e cobre vai aparecer baixo. A análise de solo acusa, e é aquilo lá mesmo, né? Tem uma relação com o histórico. E o zinco e cobre a gente sabe, né? Que tem uma para fazer a correção tem que ser via solo, e ele é muito bom porque deixa esse residual de um ano para outro e acaba facilitando o manejo do produtor. Bom, quando vai para o boro já muda muito em relação a esses dois micronutrientes, né? O boro ele tem baixo residual no solo. Então, o que a gente acaba recomendando é que essa aplicação na cultura do algodão, que é uma cultura que ela é muito responsiva ao boro, né? Depende muito do boro, ela seja anual. Então, todo cultivo de algodão está aplicando esse boro na cultura. Eu falo de baixo residual, né? A gente tem até um experimento que nós fizemos em Campo Novo do Parecis, que é a estação de pesquisa da ProSoja Mato Grosso, em parceria com a Fundação Mato Grosso, numa área com 18% de argila. Então, uma área ali de textura média indo para arenosa. E nesse experimento, isso foi para a cultura da soja, né? Lá nós não fizemos a cultura do algodão. Nós tivemos a dose 0, meio quilo de boro, 1 quilo de boro, 2 quilos de boro e até 16 quilos por hectare de boro. Lógico, são doses aí bem altas, mas como é um experimento, a gente consegue avaliar, né? Só para saber, né? Em termos de residual, coisa assim. Então, nessa área aí, aplicou o boro superficial, foi o Lexida acidulada, e a partir de 1 quilo de boro por hectare já deu fito naquela soja. Então, aplicou a soja, semeou a soja, e eu acho que quando ela estava em V2 fez essa aplicação. Né? E teve uma chuva, e depois dessa chuva cortou a chuva, então concentrou, na verdade, o boro, né? Porque se chove mais lava e não daria menos a fito. Mas a partir de 1 quilo de boro por hectare, nós tivemos fito na soja. Lógico que conforme ia aumentando mais essa dose de boro, a soja ia tendo mais fito e ia quase morrendo. E nós pensamos o seguinte, falou assim, então vamos na próxima safra plantar soja também nessa área e ver o residual, né? Não vamos aplicar de novo essa dose de boro. Após essa soja, nós tivemos na safrinha uma braquiária, e na braquiária, na maior dose de boro, nós vimos que ela sentiu também uma fito. E na safra seguinte, nós colocamos a soja ali nessa área sem adicionar nada de boro. E nós não vimos nada na soja, ou seja, até na maior dose, 16 quilos de boro, né, que foi aplicado na safra anterior, a soja ali não sentiu nada. Todas as parcelas, da dose 0 até a maior dose de boro, a soja tinha o mesmo desenvolvimento vegetativo, em termos de produtividade também no final colheu igual. Então, assim, aí mostra, né, a quantidade de boro nós aplicamos. Lógico, é um solo já, textura média indo para arenosa, e a região também que chove bem ali em Campo Novo do Parecis, então tem uma perda de boro, uma lixiviação baixa residual muito grande. Então isso a gente recomenda essa aplicação todo ano. O algodão é uma cultura cara, uma cultura responsiva a boro, né? O boro é um elemento, ele é pouco móvel na planta, então o meio que nós recomendamos a sua aplicação é via solo. Então se tem a alternativa aplicar via solo ou via foliar, a gente recomenda aplicar via solo. Lógico, tem algum produtor que aplica além via solo, entra com alguma coisa ainda de foliar, então isso às vezes acaba até sendo comum, é um caso de segurança, né? Se é uma cultura cara, ele quer fazer o melhor possível. E a gente tenta não ficar baseando muito na análise de solo, porque assim, se a gente pega essas áreas antigas de cultivo que realmente está aplicando bastante boro, quando a gente vai olhar a análise de solo, realmente aparece que os teores estão bons, né? Bons, assim, são teores bons. Mas quando a gente pega uma área um pouco mais nova, que entrou menos algodão, entrou menos boro, geralmente essas áreas, quando a gente coleta solo e analisa, sempre vai aparecer teores baixos, né? Então, é muito comum aparecer aí teores abaixo do que é o nível crítico nessas análises de solo. Então, como é um elemento que a gente sabe que tem que aplicar todo ano na cultura do algodão, a gente já não fica baseando muito na análise de solo e já faz logo essa aplicação. Bom, o que tem sido utilizado pelos produtores de algodão, né? Então, ainda é utilizado o ácido bórico, né? Com pulverização, às vezes na dessecação da área,
aplicação via solo, né? É difícil você aplicar ele via foliar, porque a diluição dele é baixa, né? Então, quando você faz um volume de cauda alto, você consegue fazer essa aplicação via solo. Existe bastante uso da ulexita acidulada, tetraborato de sódio, o KCl misturado com boro também, né? Tem bastante essas misturas, né? O produtor às vezes já compra essa mistura, que a misturadora já vende o KCl misturado com esse boro. Esse boro pode ser uma ulexita acidulada, pode ser um tetraborato de sódio. Então, isso acaba sendo bastante de uso também. Existem os formulados com boros, NPS, que às vezes é um pouco de boro. Lógico que ele não vai atingir a dose de boro ótima que quer colocar no algodão. Ali vai entrar gramas de boro, mas é uma alternativa também de entrada de boro, depois acaba complementando para outra fonte. E o octaborato de sódio também, acaba usando algumas pulverizações. Então, basicamente, são essas fontes. Lógico que tem também outras fontes que acabam utilizando um pouco menos, né? Aqui dentro do estado do Mato Grosso. Ô, Fábio, aproveitando aqui a sua deixa, em cima dessas informações que você acabou de nos passar, uma vez que você disse que vocês não levam em consideração tanto a análise de solo para o processo de recomendação do boro, uma vez que ocorre a necessidade de entrada anual do elemento, hoje qual que é a média que vocês têm aplicado ou recomendado aí para o agricultor, a cultura do algodão? O Leandro Zancanari trabalha na fundação e ele é o meu gestor da área, né? Então, sempre aprendi muita coisa com ele. E algo que ele sempre fala, né, principalmente em relação ao boro, da sua importância, mas a importância não confundir muito com doses, né? Porque, assim, a gente sabe que dentro dos micronutrientes, o que é mais falado, o que mais cresceu, o que tem hoje maior importância, né, que o produtor realmente vai querer aplicar, é o boro. Então, antigamente, focava até bastante, era zinco no milho e hoje perdeu espaço, né? Hoje, se pensar para qualquer cultura, é o elemento boro. E, às vezes, as pessoas confundem um pouco essa importância, que realmente ele é muito importante, principalmente com a cultura do algodão, com a dose. Então, quer aplicar doses muito altas, pega uma fonte que aplicar 4 kg de boro, 5 kg de boro, 6 kg de boro, até mais do que isso, via solo. Então, lógico, né? Às vezes é uma cultura cara, quer aplicar, porque você acha que pode ter um retorno bom, tudo bem, não teria problema nenhum. Mas, assim, dentro dos nossos trabalhos de pesquisa, nós não vimos que teria necessidade de doses tão altas. Então, assim, hoje, dentro da nossa recomendação para a cultura do algodão, a gente fala de estar aplicando aí uma dose de segurança de 2 kg de boro por hectare. Então, essa seria a nossa dose hoje, uma dose até segura, né? Talvez 1 kg de boro por hectare já seria suficiente. Na nossa pesquisa, a gente tem visto alguma coisa assim, mas você tem que ter uma certa segurança dentro da área comercial, porque dentro da área comercial é diferente dentro da pesquisa, né? Pesquisa é tudo uniforme, já tem talvez aquela área um pouco já de boro, né? Onde nós fizemos o estudo, e a área comercial você tem maior variabilidade, tem um ponto com mais boro, outro ponto menor boro. Às vezes, dependendo da dose que você vai aplicar, você tem uma certa variabilidade, né? Você não consegue fazer aquela aplicação uniforme, que todo 1 metro quadrado vai ter a mesma quantidade de grânulos do fertilizante. Às vezes, por ser uma fonte, você tem que aplicar, às vezes, 20 quilos por hectare, 30 quilos por hectare. Ou, às vezes, está misturado com KCl, então você tem todo esse problema. Então, a gente fala hoje de 2 quilos de boro por hectare. E se o produtor quer mais confiança, não, eu preciso um pouco mais de confiança, eu tenho recurso, quero aplicar um pouco mais, se aplicar 3 kg, 4 kg, não teria problema, não. A gente só mais ou menos fala algo que também poderia ser econômico para ele, né? Agradecer ao Fábio, né? Com certeza aí o pessoal tá aproveitando bastante as informações que ele passou para nós aqui. Para finalizar aí, aproveitando todo o seu know-how, né, em fertilidade de solos, nutrição, eu queria saber que você deixasse aí como mensagem final para os ouvintes do Plantcast, quais são os principais pontos aí, né, dentro da área de solos que você acredita que os produtores devem se atentar ou focar mais para alcançar as tão sonhadas altas produtividades? Então, Noé, acho que é uma pergunta muito boa para fechamento, né? Vou responder aqui o primeiro ponto, né, que é um ponto que o Leandro Zancanari coloca muito bem isso, ele sempre comenta. Então, assim, hoje, para alcançar essas altas produtividades, que todo produtor sempre almeja, o Leandro sempre comentou, né, de fazer um básico bem feito.
Então, ir para a parte básica. Porque não adianta, assim, a gente querer, talvez, trabalhar com o melhor produto, melhor manejo, e se a gente esquece do básico. Então, fazer um básico bem feito e depois a gente começa a trabalhar com os detalhes, né? Que vocês aí, dentro da ICL, vocês trabalham muito com esses detalhes. Vocês têm um know-how muito grande em termos de produtos, em termos de conhecimento, para estar passando para o produtor, para estar trabalhando em cima disso. Então, quando a gente vai para esse básico bem feito, quando eu falo, primeiro, né, uma área, correção da acidez, então ter teor de cálcio, magnésio e valores de pH adequados. Assim, você acha que todas as áreas você tem uma correção de acidez adequado, né? Às vezes, algumas áreas passam o momento de aplicar um calcário superficial, às vezes uma área já está mais ácida, então, assim, essas são coisas básicas que a gente tem que ter. Tentar não ter esse revolvimento do solo, né, para preservar o sistema de plantio direto, né, porque quanto mais velho, a gente sabe que é melhor, né. Então, tentar preservar isso, que a gente sabe a importância desse sistema de plantio direto, não ter esse revolvimento. O manejo de adubação, ter ele bem afinado, trabalhar com a dose correta, com a fonte correta, no momento certo. A gente vê bastante ajuste que dá para fazer nessa parte do algodão, que às vezes um nutriente está trabalhando com a dose muito alta do que seria recomendada, e outro nutriente que a gente vê que estaria faltando está trabalhando com a dose um pouco mais baixa, né? Então, sempre tem essas diferenças. Então, isso dá para corrigir. E essa parte do momento correto, né? A gente sabe, né? Principalmente na cultura do algodão, a gente tem esses parcelamentos de nitrogênio, tem um parcelamento de potássio, né? Então, como fazer? Se eu tenho um solo mais argiloso de uma forma, se eu tenho um solo mais arenoso, na região que chove bastante, já é outra forma. Então, isso aí são coisas básicas que a gente consegue buscar informação e corrigir. Isso não é tão complicado. E quando a gente fala do manejo de adubação e fala da correção da acidez, a gente tem que pensar também como fazer, né, essa aplicação desses insumos, que é algo que a gente, dentro das propriedades, a gente vê que é um desafio, né? A gente depende de maquinários adequados, regular específico para cada fertilizante, sabe que acaba aproveitando, né, dependendo do insumo, vai ser aplicado das faixas de pulverização, né, para passar no mesmo rodado, e são faixas, às vezes, largas, de 30 metros de comprimento, você não consegue fazer aquela aplicação tão bem feita, se a máquina não estiver bem regulada. Então, essa parte de aplicação, a gente trabalha muito aí na Fundação Mato Grosso. A gente tem um setor de mecanização e variabilidade espacial, que ele vai nas propriedades, faz regulagem de máquina, faz treinamento, e acaba vendo bastante coisa assim que dá para melhorar, sabe? E faz teste, né, de eficiência de máquina. Toda máquina que sai nova no mercado aí, às vezes quer trazer aqui e realmente fazer o teste para ver se no campo entrega aquilo que é prometido. Então, isso aí também é um ponto muito importante, né? Porque vocês têm os produtos, mas assim, como aplicar isso, né? Porque aplicar já não é com vocês, né? Vocês vão garantir tudo que vocês têm até chegar no produtor, né? Que é a qualidade que vocês vão ter do produto e como ele vai funcionar. E lá dentro, quem faz a aplicação é a fazenda, né? Então, a gente tem que... E eles também têm que ter uma atenção muito grande em relação a isso. E dentro desse ponto, algo que manda muito, a gente vê, né? Tem trabalhado muito aqui, seria o sistema de produção para a área específica, isso para atingir altos tetos produtivos. Porque, assim, a gente pode ter hoje uma área de 30 anos de cultivo, uma área argilosa, uma região de alta altitude, né? Uma região muito boa para o cultivo do algodão, né? O Noé está ali em Campo Verde, ele sabe disso. A gente tem aqui a região da Serra da Petrovina também, e um solo, às vezes, muito bem corrigido, e chega no final, você pode ter um baixo teto produtivo de algodão, né? Então, se você tem tudo do bom, tudo pensando em fertilidade, e você pode ter um baixo teto produtivo. Isso está muito relacionado com o sistema de produção que você está sendo conduzido. Então, às vezes, você tem que alterar um pouco ele, né? Porque, às vezes, esse teto produtivo pode ser alta população nematóide que foi aumentando naquela área e você começou a perder muito produtividade, né? Temos bastante caso aqui na Serra da Petrovina em função do rotilênculos. Em primavera, eu acho que já tem bastante caso em relação à galha, né? Nematóide galha. Então, a gente vê isso. Precisa interferir no sistema de produção, né? Colocar plantas não hospedeiras de nematóides
Então, a gente sabe que o sistema de produção, ele agrega muito. Aquele sistema que a gente quer fazer soja e algodão ao longo do tempo, se ele não está alcançando altas produtividades, a gente tem que repensar, às vezes mudar para algum outro momento, retornar com esse sistema. Então, assim, resumindo tudo isso, é um conjunto de ações que envolve, né, desde um posicionamento do material genético, de alto potencial produtivo para aquela área, que ele vai interagir com aquele clima daquela região, né, que é uma região propícia para produzir esse algodão, vai interagir com aqueles manejos adotados, principalmente regulador de crescimento. A gente sabe muito bem, né, dessa interação, né, da gente estar fazendo essa adubação nitrogenada, estar fazendo esse parcelamento, ao mesmo tempo a gente tem que fazer um bom manejo, né, com o regulador de crescimento, para no final a gente alcançar essas altas produtividades. Fábio, você gostaria de deixar aqui alguma mensagem para os nossos ouvintes? Fique à vontade. Luiz, Noé e Eduardo, né? Agradeço muito aí estar participando aí com vocês desse Plantcast. Fico muito grato mesmo. E ainda mais falar um pouco do algodão, né? Com uma cultura desafiadora, né? Não é uma cultura fácil, né? Vocês trabalham com algodão, vocês vê que não é tão fácil de falar dela, né? Mas ao mesmo tempo é bom, né? Que é desafiador, né? Que cada vez você vai aprendendo alguma coisa nova. E passa a safra, a gente aprende alguma coisa e vê que aquilo que a gente aprendeu não era, né, bem aquilo, e a gente acaba acompanhando. Então, assim, a cultura do algodão hoje, a gente tem que vivenciar ela muito no caso do campo, né? E às vezes até falta isso um pouco para nós, porque a gente acaba tendo bastante atividade dentro de escritório, né? Que é uma das nossas funções. Mas ela expressa muito no campo, né? Que ela expressa muito o seu potencial no campo. Então, é o campo que a gente acaba aprendendo muito com ela. A gente sabe do que interfere ela, a gente tem a base de conhecimento, a gente faz pesquisa, a gente conhece bastante sobre um pouco dos produtos que tem, mas assim, se não tiver com ela, acompanhar todo o desenvolvimento dela, a gente acaba não aprendendo um pouco dela. Ô, Fábio, somos nós que agradecemos a sua disponibilidade, gostaríamos de agradecer a você, a Fundação MT, por estar proporcionando aqui essa interação e esse bate-papo, a generosidade de compartilhar conosco todas essas informações relevantes, mostrar um pouco do que vocês têm feito lá na Fundação. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes têm sempre bastante interesse, todas as informações que vocês publicam têm um grande peso, né? E aí mostra a responsabilidade que vocês têm enquanto contribuidores para o desenvolvimento não só do algodão, mas de todas as culturas que vocês atuam, a soja, o milho também, e o peso que a Fundação tem para todo o Cerrado. A gente agradece imensamente aqui você dedicar esse tempo para passar essas mensagens para os nossos ouvintes. Fábio, muito obrigado. Obrigado também à Fundação. Obrigado por, desde o começo da gente ter feito o convite, você sempre muito atencioso, né? Sempre tratando com carinho o assunto e tal. E realmente a gente só tem a agradecer pela atenção e pelo tempo aqui com a gente. Obrigado. E só agradecer mesmo ao Fábio aí, a todas as considerações. Com certeza foi um Plantcast muito enriquecedor para todos nós. Obrigado. Tenho certeza que os nossos ouvintes realmente gostaram bastante de tudo que escutaram aqui hoje conosco. Assim, pessoal, finalizamos mais uma edição do Plantcast, o primeiro podcast de fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.